Ok, estamos sendo gravados, né? Então, oficialmente, boa noite, né? Eu sou a consultora Fernanda Ziles e estou aqui na condução dos trabalhos, né? Como mestre de cerimônias e do trabalho de hoje, na ausência do Clóvis, né? Estou com uma dupla de Michels, né? A gente tem de volta o Michel Rodrigues, né? Diretor de relacionamento com o cliente da UOL, que há 2 semanas atrás nos deu literalmente um show, né? Uma verdadeira aula, né? Que em 1 hora só nos deixou com um gostinho de quero mais sobre essa temática que é tão envolvente, que é a experiência do cliente, né? Então, dentre os temas que a gente abordou, né, fica aí a dica de recuperar a nossa live do dia. Que dia foi? Foi no dia 21, 28. 28 de setembro, Perdão, semana perdão, 21. 21 de setembro, logo depois do nosso feriado aqui no Rio Grande do Sul, né? Então a gente falou muito sobre, né, o humanizar o digital, digitalizar o humano, e o Michel, né, nos deu uma linda aula sobre como isso é trabalhado lá na UOL, com dados, né, reais, práticos, da realidade de aplicação desses conceitos. Junto com ele hoje, né, nós temos o outro Michel, que é o Anderson Michel, é um cliente e parceiro da Alcon de muitos anos, né, em muitas empresas que ele já atuou como executivo, né, sempre na área de marketing de grandes empresas. Hoje é o gerente nacional de marketing da Todeschini, mas já passou também pela Jacto, pela Viemar, Steel, Taurus, em Beta. Então, em nome do Clóvis Lumertz, eu agradeço, né? Hoje, agora, nesse momento, ele está no meio de um voo, né? E depois vai ter a oportunidade também de assistir a nossa live. Então, eu agradeço a presença de vocês, né? A gente está disponibilizando aqui esse tempo para nós e para a nossa audiência, certo? Então, resgatando os temas, né? Nossa, 1 horinha, 1 hora curta, o tempo passa voando. Eu queria aproveitar a presença hoje ilustre, não só do Michel Rodrigues, mas do Anderson, para que a gente recomece a falar sobre o tema experiência, resgatar o conceito. Então, já que o Anderson está chegando aqui com a gente hoje, Anderson, como é que para ti é essa temática? O que tu entende, né, sobre Customer Experience? Como é que vocês definem isso lá na Todeschini? Legal, obrigado. Boa noite a todos que estão aí nos ouvindo, participando desse bate-papo. A questão da experiência do cliente ou do Customer Experience, para nós, é um tema muito importante, porque no modelo de negócios da Todeschini, o cliente interage muito com o ponto de venda. Nós não temos um modelo de negócio digital, ou seja, praticamente impossível hoje da Todeschini você comprar um móvel planejado de forma online. Então, você precisa entrar na loja. E quando a gente fala no universo de loja, ou o momento que as coisas realmente acontecem, como o Clóvis diz, o momento da verdade, é importante a padronização. Então, esse é um trabalho de evolução, é uma marca de 82 anos, que ela está num momento de estruturar o seu modelo de franquia. Quando a gente fala de franquia, a gente fala em padronização. Por quê? Porque tem modelos maravilhosos hoje no varejo, por exemplo, M. Martin. Você entra numa loja da M. Martin, você sente o famoso cheirinho do bambu. Aquele perfume é muito característico, é um perfume da marca, né? Então, o sensorial é importantíssimo. Nós desenvolvemos na Todeschini uma fragrância também chamada Noir, para que as pessoas reconheçam. Quando eu estou num ambiente Todeschini, o cheirinho é o mesmo em todas as 100 lojas da rede. A rádio, nós nos preocupamos também com a questão de ter uma rádio com as músicas muito padronizadas. Antigamente foi preparado um CD, quando ainda se usava, enviado para as lojas. Em mais ou menos meio-dia de música, o pessoal do time de atendimento queria quebrar tudo, porque não aguentava mais ouvir as mesmas músicas. Então, nós fizemos até uma parceria com a Rádio Vinil de Porto Alegre, e hoje todas as lojas do Brasil são alimentadas com uma playlist exclusiva, que também tem no Spotify. Questões de design de loja, como fazer essa experiência sensorial, e a Mercedes trouxe isso muito bem quando ela trouxe o Mercedes Experience. Nós desenvolvemos um modelo dentro da Todeschini que também é um modelo de atendimento. Então, alguns adesivos são posicionados em locais estratégicos da loja para que o vendedor entenda que naquele momento com o cliente ele tem algumas palavras e alguns insights que são chave, que ele precisa falar. A questão do atendimento, do prazo de pagamento, a questão da logística, como que é feito o transporte do móvel dele, e tudo isso é replicado para todas as lojas. Então, eu te diria que Customer Experience
é o cerne da questão toda, não só no digital, como na vivência do dia a dia da loja. Sabe que essa dos adesivos eu não sabia, né? Tem pontos estratégicos, porque tu disseste uma coisa importante, né? A padronização é algo extremamente importante. Não adianta eu ter uma super experiência numa loja Todeschini, mas tem mais 99 aí para replicar uma experiência positiva, que fortaleça a experiência da marca. Então, ali, quer dizer, como criar um padrão, né? Eu tenho que ter alguma coisa que faça com que o cliente tenha uma excelente experiência, mas que seja proporcionada. Daí tu falou dos sentidos, né? Tu falou da ambientação, mas tu trouxe um ponto que na última vez, né, Michel, a gente começou a abordar bastante, Michel Rodrigues agora, né? Não é o Anderson Michel, né? O Michel Rodrigues, que é a questão dos funcionários. Quer dizer, quando eu tenho esses adesivos que estão ali dispostos para dar aquele clique no funcionário, seja de uma maneira de abordar o cliente, seja, né, de atributos ou benefícios que precisam ser enaltecidos, né, para que ele conheça a nossa oferta, a gente traz a importância das pessoas. Tá? Então, assim, no teu discurso fica isso muito evidente. E algumas semanas atrás, né, quando a gente estava conversando, Michel, isso também estava muito evidente lá na UOL. Como é que vocês trabalham essa questão, né, do preparo das pessoas para a experiência, né, do cliente, para trabalhar esse relacionamento lá na UOL, Michel? Boa noite, Fê, sempre generosa. Eu é que aprendo com vocês, tá? Só para deixar registrado. Bom, a gente não tem a oportunidade de gerar essas experiências de cheiro, toque, né, cor. Cor, eventualmente, sim, mas de cheiro, de toque, de físico, né? E, de fato, isso é uma pena no sentido de que é uma perda de poder ativar esses sentidos. Então, o que a gente tem é voz, né? E quando tem voz, a gente já tem muito, porque em muitos momentos nem voz a gente tem, quando a gente está trabalhando com texto, né? Então, ou no chat, ou no WhatsApp, ou, enfim, outros canais. Mas, então, a gente considera, de fato, muito, muito importante esse momento de contato. E a gente falou isso na última vez, né, que é relativamente simples contratar o agente, porque, eventualmente, são questões mais ou menos simples, apesar de, no nosso caso, nem serem, né, a gente tem muitos produtos complexos. Talvez até seja preciso falar um pouquinho, rapidinho, sobre o UOL, né? Eu acho que no Sul a gente não tem uma penetração tão grande. Eu sou gaúcho, obviamente, mas já estou aqui há uns 10 anos e eu sei como aí no Sul é difícil algumas coisas que vêm de fora. E o UOL tem uma penetração nacional, mas no Sul um pouco menor, então acho que é legal falar. Então, o UOL basicamente, a primeira coisa que você enxerga dele é o portal. Eu digo o UOL, Fê, porque é o universo online, então ele é menino, a gente diz. E aí você tem o portal, mas além do portal, a gente tem mais 50 e poucos produtos diretos, seja para pessoa física, seja para pessoa jurídica, seja para o pequeno empreendedor ou para o maior, né? Então, a gente tem hospedagem, loja virtual, a gente tem e-mail marketing, enfim, e tem o e-mail pessoal e outros serviços. Não quero ficar fazendo venda, é só para situar. Mas, enfim, e aí, no atendimento, a gente tem quase 1.000 pessoas espalhadas em alguns fornecedores, parceiros, né? E a gente precisa que seja homogêneo o atendimento. O cliente ele pode ligar hoje e ele pode falar com diferentes agentes no mesmo fornecedor, mas ele pode falar com diferentes agentes em diferentes fornecedores. Então, a gente tem essa preocupação de manter também essa homogeneidade que o Mitchell trouxe antes, no sentido de você tem que padronizar. E aí, mesmo no mesmo fornecedor. Então, a gente precisa se preocupar com voz, e eu disse da outra vez, vou retomando, é muito importante contratar gente que gosta de gente que gosta de falar com gente, porque nada mais chato que falar com alguém e a pessoa tá, não, ela tem que querer interagir, a pessoa do outro lado ela tem que sentir que ela é única, porque aquele agente já falou com centenas no dia, mas aquele cliente é a primeira vez que ele fala com a gente, então para ele aquela interação tem que ser única. Então a gente tem que constantemente relembrar isso.
Tem a questão, então, que a gente sempre fala do sorriso na voz, porque o sorriso aparece na voz. E tem a questão da padronização de resposta. Eu sempre digo, o nosso cliente ele quer múltiplos canais, uma resposta, 0 repetição. Nessa uma resposta, tanto fácil ele falar pelo chat, ou com a gente A, com a gente B, no mesmo canal, num canal diferente, num dia, no outro dia. A resposta tem que ser consistente. E o nosso cliente nos testa, às vezes. A gente dá a resposta A e ele daqui a pouco liga de novo pedindo a mesma coisa para ver se não vai receber uma resposta B. Então, é importante manter essa mesma resposta. E a 0 repetição, para que não fique chato. Então, tecnologia, tecnologia, tecnologia. O cliente liga para a gente identifica ele ainda na URA, antes de dar o primeiro alô, quando ele vai falar com a gente já sabe quem é. E aí, quando ele falar com a gente, um outro agente por outro motivo, ou mesmo dando continuidade em algum outro momento, em alguma dúvida, a gente não precisa perguntar tudo de novo para o cliente, né? A gente já tem a relação do que ele falou antes. Claro que isso, assim, entre nós, só cá entre nós, isso não é tão simples assim, né? Esse é o caminho perfeito. Mas a verdade é que ele não é simples, o trabalho é constante, tanto de desenvolvimento em termos de tecnologia, quanto treinamento. O treinamento é uma constante. Então, assim, como a gente busca isso? Quando a gente não tem a oportunidade de gerar outras experiências, treinamento com os agentes. E lembra, a gente faz muita monitoria, né? A gente ouve constantemente o agente. Então, a gente ouve ele com nossa visão, mas a gente também vai ver o que o cliente acha daquele atendimento, com a visão dele. Mas isso a gente pode falar mais depois, senão não paro nunca mais de falar. Anderson, olha que desafio, né? Eu fico pensando para quem está hoje no varejo, que sabe que a experiência envolve os sentidos, né? Como o próprio Michel falou, né? Quem me dera poder colocar ali um aroma, né? Colocar, né? Explorar mais as cores, porque a gente sabe que isso impacta as emoções, né? E experiência tem a ver com emoção, de como a gente faz o cliente se sentir. Pode ser na resolução de um problema, pode ser comprando a cozinha dos sonhos. Né? Então, eu queria te ouvir, Anderson. Imagina os desafios da gente proporcionar experiência se a gente só tivesse voz e texto. E a tecnologia, né? Eu não posso dizer lá no UOL, né? O UOL, lá no UOL, claro, eles têm muito suporte, né, da tecnologia para fazer um atendimento diferenciado. Mas, assim, a gente tem que encantar com esse distanciamento, né? E aí, é desafiador ou não é? O que tu acha, Anderson? É muito, até tem um livro bacana que fala sobre a psicodinâmica das cores, e o que para a gente pode, na nossa cultura ocidental, parecer super bacana, como o branco, que é a cor da pureza, da neutralidade, numa cultura oriental, ela é o símbolo da morte, do luto. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala em empresas globais, como que a gente usa esses elementos que, para o Michel, na UOL, são tão importantes. E muitas vezes a gente não se dá conta do quão representativo é a questão cultural, o agir global, mas o pensar local. Nesse momento, a gente está trabalhando, por exemplo, com a segunda etapa do varejo. Como que eu faço para um público, uma geração totalmente digital, que não quer mais entrar em loja? Mas como que eu faço para que ele possa sentir os elementos como a textura, os veios de uma madeira, o toque de uma pintura acetinada, se essa gurizada não quer mais entrar em loja? Então, o grande desafio agora, o momento nosso de varejo, é justamente o pensar. Quais são as tecnologias, quais são os atrativos, as cores, qual é a música, ou qual é esse novo jeito que eu preciso ter do varejo para atrair esse público. Talvez não são mais lojas de 500, 600 metros quadrados, e sim estúdios muito menores, mas com um apelo digital gigantesco. Essa resposta a gente não tem, mas esse é o grande desafio do momento. Como que eu faço para vender um móvel de 200, 300 mil reais, uma cozinha, um home super completo, no ambiente digital? É muito complexo. É complexo, né? E aí que vem, né, toda essa questão da experiência, né? Porque, claro, envolve um alto investimento, mas a gente sabe que, às vezes, é o brilho no olho, né? Trazer o cliente para a loja já é um primeiro desafio. Agora, tá lá, a gente tem que encantar. Daí tem aroma,
tem iluminação, tem a luz, mas e como é que são os colaboradores? Como é que lá na Todeschini eles são preparados para proporcionar essa experiência, né? O Michel, ele falou, né, da questão do treinamento e do monitoramento, a importância disso, e claro, e depois ouvir o cliente, nós vamos abordar isso em seguida também. Mas eu queria saber, assim, lá na Todeschini, como que é feito o preparo, né? Porque vocês, né, uma coisa está aqui dentro na indústria e pensar o marketing. E como é que esse marketing acontece através das pessoas, do atendimento lá no ponto de venda? Esse é o maior desafio. Então, nós temos uma área específica chamada capacitação e processos, onde as pessoas giram o Brasil e também de forma remota executam vários treinamentos. Num processo de franquia, nós temos manual para tudo que é lado. É muito burocrático. Por quê? Porque a pessoa ou o investidor que compra uma franquia, ele entende que esse é um modelo testado e aprovado. Então, ele não quer parar para pensar, puxa, o que eu faço nessa situação A ou B? Ele quer a solução completa. Então, todo o time dele precisa estar treinado através desse grupo, que existe até uma plataforma digital, e que para cada cargo dentro da franquia existe uma trilha de conhecimento. E essa trilha é monitorada, são feitas provas, e existe treinamento na fábrica. O pessoal da fábrica se desloca até todas as lojas para, com recorrência, fazer o treinamento. E isso é constante, essa retroalimentação é quase que diária. É um time grande, mas precisa ser, senão você não garante padronização de franquia. E a padronização foi uma das coisas que estavam aqui presente no discurso de vocês dois, né? Poxa, lá no UOL, tem que colocar o gênero correto, né? São mais de 1.000 atendentes, né, Michel? Assim, são pessoas na equipe que é terceirizada, são mais de 1.000 pontos, né, de atendimento, e como, né? Olha o desafio de garantir uma experiência positiva e padrão UOL. E o mesmo desafio tu traz como sendo importante e recorrente lá na Todeschini. E como é que, né, tu que vem também com uma veia do design, né, falou que teve passagem lá pela Unicinos, como é que vocês dois veem justamente essa questão da participação do cliente nesse processo, né, da gente projetar e pensar na melhor experiência? Michel ia dividir isso com a gente agora há pouco, além do treinamento, do monitoramento, vocês trazem, né, dão voz ao cliente para entender um pouco mais dessa jornada que ele vivencia no UOL. Como é que é isso, Michel? Então, o UOL nasceu digital, né? Então, o cliente, não que necessariamente uma coisa esteja ligada à outra, mas o cliente está mesmo no centro de toda a nossa decisão, como a gente falou lá atrás, 2, 3 semanas atrás. Mas, e por isso mesmo, é muito importante o feedback desse cliente sobre a experiência e sobre os produtos que ele usa. Só que ele não dá esse feedback assim, eu quero falar aqui sobre o produto tal, eu acho que tal. Isso ele vai falando a cada contato que ele entra com a gente, cada vez que ele elogia ou reclama. E mais do que isso, por exemplo, no nosso suporte, mais 98% das interações não são por problema. Não é que deu algum problema e nos ligou para reclamar de problema. É ajuda. Então, ele quer, como é que eu faço, desde as mais simples, como eu anexo um arquivo X, até como eu troco o botão da minha loja tal, como eu vinculo ao correio, como, enfim, as dúvidas infinitas. Ou simplesmente para pedir a segunda via, né? Eu falei na outra vez, o nosso público, a gente tem 25 anos, então a gente tem ainda um grupo de clientes, ainda, e eu espero que tenhamos sempre, um grupo de clientes bem mais velho, ou mais experiente. Então, ele nos liga e ele passa por todos os digitais, né, na URA, para falar com alguém e pedir a segunda via do boleto, que é basicamente um botão que ele podia apertar em qualquer serviço, né, no aplicativo, em qualquer serviço digital. A gente ouve o cliente, seja na interação ali com cada agente, e seja nos outros processos, quando a gente faz lá com o NPS, com o CSAT, etc., porque isso é muito importante para levar para o desenvolvedor do produto, para os POs, né? Então, e a gente faz isso também não só ouvindo, mas pela simples ação do cliente me ligar. Se o cliente me liga muito com uma determinada dúvida, a gente precisa encontrar um caminho para que isso não seja uma dúvida geradora, né, que ele precise me ligar. Ou a gente precisa facilitar o próprio produto para que ele seja tão intuitivo, para que o cliente faça isso sem pensar 2 vezes, ou a gente precisa criar mecanismos que ele consiga rapidamente ter essa solução
sem precisar perder tempo, sem precisar ligar para alguém, passar por uma URA, etc. Então, a gente fica monitorando as ações, aquilo que o cliente nos pede, a gente fica monitorando aquilo que a gente entrega daquilo que ele nos pede, né? Se é factível, ele pediu A, eu consigo entregar A para ele, ou eu preciso explicar que A não é A, ou eu simplesmente não tenho como entregar A para ele. Mas também a gente faz pesquisa de NPS, a gente tem o CSAT ao final de cada ligação. Então, no NPS, nosso cliente gosta de escrever, ele escreve textão, ele realmente diz o que ele quer, e a gente lê cada uma das interações. E todos os clientes detratores, né, principalmente as notas bem mais baixas, porque, felizmente, apesar de a gente ter mais promotores que detratores, a gente tem muito cliente, então a gente tem um volume também nos detratores. Então, mas ainda assim, a gente procura entrar em contato com cada cliente detrator das notas mais baixas para entender o processo. Antes de ligar, a gente mapeia todo o processo dele, porque ele pode estar falando do último contato. Mas se ele fez um contato antes, um contato ontem, se ele tentou, eu busco todo, e aí os meus agentes que têm esse foco específico, né, de fazer esse contato, ligam para o cliente e entendem. Obviamente, o próprio contato já é uma questão. O cliente pode não querer contato de ninguém. A minha própria agenda, eu acho que hoje ela tem mais bloqueado do que número de agenda, por conta de contatos, né, que a gente tem de todo tipo. Então, a gente tenta entrar em contato, não consegue, aí manda um e-mail. Enfim, a gente tenta ouvir o cliente o tempo todo. Quando ele vai embora, a gente pergunta por que ele está indo embora. Então, a ideia é monitorar aquilo que o cliente está dizendo o tempo todo, ou o que ele está fazendo, não só o que ele diz, mas o que ele faz, para que a gente possa levar isso de insumo para o próprio atendimento, né? Onde é que a gente está errando como atendimento, se a gente foi descortês, se a gente foi grosseiro, se a gente foi incorreto, enfim, para que a gente possa melhorar o nosso processo de atendimento, mas a gente leva isso também para os POs, para que eles possam aprimorar os produtos, porque sem esse link do cliente com o dono do produto, vamos chamar assim, às vezes o dono do produto pode achar uma funcionalidade muito bacana, nossa, olha que legal essa novidade, e essa novidade não está atendendo a ninguém. Enquanto, por outro lado, ou não ela até pode vir a atender, claro, mas ela não pode não ser uma demanda percebida ainda. Enquanto existem demandas percebidas que, eventualmente, porque ele não sabe, não porque ele não tem querido agir, que ele ainda não está atacando. Então, para nós é bem importante levar a voz do cliente para dentro da companhia. Além, claro, do nosso próprio atendimento. E eu imagino que deve ser um volume gigante de dados. Grande. Você grande. Tem trabalhar essa sistematização dessas informações. Então, a gente tem milhares de contatos, centenas de milhares, na verdade, de contatos por mês. E, de novo, é tecnologia. De novo, é sistema sistema normal, né, de atendimento, CRM, mas a gente também está evoluindo nessa tecnologia. Então, a gente hoje usa a tecnologia também de reconhecimento de voz e tratativa. Então, antes eu tinha monitores escutando, e aí isso limita muito o volume, né? E eu tenho que, como eu faço por amostragem, eu posso dar o azar de não pegar algo relevante, ou posso dar a sorte de só pegar bons atendimentos e achar que está ótimo. Então, isso restringe. Quando eu tenho isso de forma massificada, como a gente agora está terminando de implementar, e a gente já consegue fazer análise em volume, então eu consigo identificar rapidamente alterações no que está se falando, no que o cliente está pedindo no atendimento. Então, por exemplo, nesse momento de home office, né, a gente tem metade do nosso atendimento hoje em home office. Antes estavam todos não no mesmo, né, mas modo de dizer, mesmo grande salão. Então, quando um cliente pede A e um segundo cliente pede a mesma coisa, aqueles dois agentes falam com os agentes do lado, você também já recebeu isso? E isso propaga rapidamente, a gente sabe que algo está acontecendo. Mas vai descobrir, sei lá, uma fibra foi rompida lá no Acre, e isso está impactando o XPTO. Mas a gente consegue pegar isso, porque o cliente ele, muitas vezes nos avisa antes do nosso sistema de monitoramento, ou em paralelo, porque quando o sistema de monitoramento estoura, os agentes que monitoram, os agentes não, né, mas os profissionais que monitoram isso passam a atuar. E eles passam a atuar isso, e às vezes eles não fazem, primeiro me ligam no atendimento para avisar, atendimento, deu um problema aqui, mas a gente está atuando. Não, eles saem atuando. E então, às vezes, a gente descobre em paralelo, porque o cliente nos traz essa informação.
Fantástico. A Porque, informação, né, é poder, então, né? Assim, poder e usar essa aí, informação, nossa. exato. E aí, quando você tem isso espalhado, né, a gente está sozinho, eu digo que a gente tem hoje centenas de call centers, porque está cada um na sua casa lá, ou contact centers, a gente precisa dessa ferramenta porque ela vai detectar automaticamente que algo saiu da curva, que uma certa palavra está sendo dita mais vezes, que algo que ela identifica essa distorção, e isso já nos acende alertas. A gente está fazendo alguns estudos nesse sentido, mas uma coisa que a gente já tem hoje é o período de não falar, né, que a gente discutiu na outra vez também. Então, o não talk. Então, a gente consegue identificar momentos específicos durante o atendimento que são comuns dos agentes, em que há uma parada, um momentinho só, por favor, só um momentinho que eu vou falar com o meu supervisor, e aqui fica aquele momentinho que é dinheiro e que é ruim para o cliente, é ruim para a empresa. Então, a gente, de novo, tecnologia. Olha Volume, tecnologia. o contraponto, né? Eu fico pensando, meu primeira, né? Quando eu era tua colega, lá na época de URGS, na escola de administração, bons Pouco tempos, tempo. né? Pouco tempo. Bons tempos, pouco, né? Pouco e bons tempos, né? Bons. Eu mesmo fiz, né, meu primeiro estágio, que foi quando eu me apaixonei pela área de marketing, eu comecei a trabalhar numa rede de farmácias, né? E eu me lembro, sabe, a primeira pergunta que me fizeram foi, né, eu tinha 18 anos na época, concorrendo a uma vaga de estágio ali, mas daí o diretor da empresa cresceu, assim, apontou o dedo para mim e fez assim, tu é detalhista? Sabe dá aquela tremedeira, tu não sabe o que fala, né? Não sabe o que fala, será que eu falo que sim, falo que não? Será que é a resposta que ele quer ouvir? Ou melhor a gente ser sincero nessa hora? Eu falei, sim, eu sou detalhista, reparo tudo. Aqui, por exemplo, E ele, que bom, porque varejo se vence no detalhe. Foi a resposta que ele me deu na hora, tipo assim, dei a resposta certa, né? No final eu ganhei a vaga de estágio lá. Mas assim, eu queria fazer esse contraponto, porque isso que tu trouxeste é a aplicação do conceito de Big Data, né? Da gente trabalhar com soluções, né? Com um volume grande de informações e usar isso para a gente tomar melhores decisões. Só que daí eu faço o contraponto lá no varejo, Anderson. O varejo se vence no detalhe, né? Então tem alguns, né, especialistas na área, por exemplo, da neurociência, que falam que a gente também deveria, além de olhar para o Big Data, olhar para o Small Data, né? Olhar para esses pequenos insights, um clique que às vezes vem do atendimento que eu estou fazendo com o influenciador, lá com o arquiteto, né? Ou essa coisa da música estava, né, deixando os colaboradores desmotivados para fazer um bom atendimento. Isso é clique às vezes, né? Como é que é esse contraponto, assim? Como é que a gente pode olhar para o varejo, onde a gente não tem, talvez, tamanha oportunidade de trabalhar com um volume de informação para fazer essa inteligência do negócio? Como é que vocês fazem lá na Todeskine? Como é que a gente olha para o ponto de venda em busca desses insights? Hoje a gente trabalha, como tu falou, a nossa empresa é uma empresa grande, mas o meu volume de dados não é nem próximo ao que o Michel tem. Mas com 100 lojas e com um histórico de 82 anos, a gente tem muita coisa entrando. Então, uma ferramenta muito prática que a gente descobriu hoje é o Power BI. Por quê? Porque ele consegue fazer ótimos cruzamentos de uma forma barata, e hoje eu já consigo saber de cada loja que nota, por exemplo, um cliente me deu pelo processo de montagem. E essa nota, se ela estiver muito baixa, eu já consigo cruzar com o nível de faturamento da loja na ponta. E assim, N cruzamentos que me possibilitam fazer uma gestão remota de como está a loja, acionar o meu consultor de uma forma bem pontual para que ele possa fazer a gestão em loco até chegar ao nível do DRE da loja que a gente olha para ver se está saudável ou não. E um ponto de melhoria que a gente tem para poder alimentar o varejo de forma correta, a Todeskine foi uma pioneira no mercado no processo de trazer os arquitetos para visitar a fábrica. Então, nós temos um programa hoje, são mais de 1.000 arquitetos por ano que nos visitam, e nós chamamos isso de Tour Todeskine. Por que o nome de Tour? Porque é um momento de descontração, que o arquiteto visita o processo produtivo, que ele visita o showroom, e nesse meio tempo eu estou com o meu time de marketing e desenvolvimento de produtos, conversando com ele, absorvendo todo o conhecimento e sabendo dele, porque eles visitam todas as outras marcas, o que está bom, o que não está, quais padrões eu preciso lançar, o que é tendência para a próxima coleção, aonde que a gente precisa fazer uma correção de rota. Então, esses são elementos que, cruzando isso
num Power BI, por exemplo, nos dão praticamente a receita pronta. Depois disso, que é um processo muito bacana, que eu vivi isso com vocês da Alcon, que é o modelo de execução comercial. Porque com todas as informações na mão, o modelo de execução ele entra como a ferramenta mais perfeita para que todo time execute as informações de uma maneira padronizada. A gente volta com a história da padronização. Mas como que eu posso padronizar se eu não sei qual é o correto, qual é o certo, quais são os limites de cada indicador? Então, eu acredito que gestão da carteira de clientes com modelo de execução comercial é fundamental para qualquer área comercial. Sabe que esses tempos eu estava apresentando um projeto num cliente e que o projeto recebia, né, esse nome que é mais, vamos dizer assim, mais contemporâneo, a gente falar de mapeamento de jornada, para depois a gente criar um manual de atendimento para a área, daí era específico de atendimento no pós-venda, né? E aí ele assim, não, o cliente perguntou, tá, mas desde quando vocês fazem isso? Daí eu me olhei, desde sempre, né? Quer dizer, o nome hoje é mais moderno, mas eu acho que tu trouxeste isso, né? Que resgata isso, né? Quando a gente está lá acompanhando, né, o vendedor no dia a dia, daí entrevistando o cliente, né, trabalhando os gestores, os mais variados pontos de contato, a gente está fazendo um mapeamento da jornada, identificando os fatores críticos de sucesso, né? E quando a gente cria um modelo de execução, a gente está fazendo essa boa padronização que vocês tanto estão enaltecendo aqui como sendo fundamental, né? Porque eu acho que o grande desafio do atender bem através das pessoas é ter um método, né? É usar toda essa informação que vocês, né, estão mostrando, que né, a gente pode ter cliques, a gente pode ter grandes insights através da informação. A tecnologia nos auxilia muito nesse sentido. A gente continua dando voz ao cliente, dando voz ao colaborador para poder pensar na experiência, né? De fazer esse design. E aí tu trouxeste, eu achei muito legal, Anderson, de trazer o influenciador, né? Na semana passada, retrasada, lá quando a gente estava conversando sobre o UOL, o Michel trouxe essa questão das diferentes personas, da gente imaginar, né? O cliente pessoa jurídica, o cliente pessoa física, são perfis completamente diferentes. E no caso da Todeskine ainda agrega o influenciador, né? Que a gente não pode ignorar a importância que ele tem no processo de experiência do cliente, né? E para ajudar até o influenciador, nesse caso, que a gente chama de especificador, que pode ser tanto o arquiteto como o design de interiores, isso é provado que o ticket médio é 60% maior quando a venda é feita através dele, ou seja, a dona de casa quer trocar a cozinha dela e ela pode ir sozinha, que a gente chama cliente de porta, ou ela leva um influenciador, como tu trouxe, que é o arquiteto. As opções de estética, de funcionalidade que ele consegue agregar no projeto fazem com que o ticket médio suba na hora. E para nós isso é ótimo, porque é justamente onde a gente quer colocar a marca. Exato, né? Porque ele leva o padrão, né, do valor agregado, muitas vezes que está sendo, enfim, da experiência do cliente. Tem diferença, sim, mas tem diferença no ticket médio, tem diferença no produto, né, sendo adquirido. Legal. Eu queria saber um pouco mais, né? O Michel começou a falar lá de CSAT, né? Da satisfação dos clientes, falou do NPS, né? Que vocês fazem aquela pesquisa conversando, né? Buscando aprimorar um pouco mais, né? A questão dos detratores, né? Procurando entender motivos. Quais são os outros indicadores, Michel? A gente começou a falar na semana passada e tu trouxeste vários, né? Falou até de alguns que têm o objetivo de ter uma análise mais qualitativa, né? Por mais que sejam números, e a gente entender um pouco mais a qualidade desse atendimento, né? Então, tu falou assim, ó, de cross-sell, upsell, né? Tu falou da taxa de cancelamento, churn. O que mais vocês avaliam, né? Em termos de indicadores da experiência do cliente, né? Métricas é um tema tão importante quando a gente aborda essa temática. Primeiro, eu estava pensando, né, Anderson, cara, que desafio mesmo, né, desse do físico, in times like this, né, mas esse, para mim, é meio curioso, assim, são muitos anos no digital e, de fato, imaginar
é isso, é o digital, é o cliente que ele é físico e é digital, e como levar, mesmo aqui em casa, a Cris adora, minha esposa adora comprar na internet, eu não consigo, a gente comprou recentemente um console de jantar e um sofá, putz, tem que ir na loja, e aí mesmo, mas pandemia, putz, mas então espera, e a gente esperou meses para trocar, já estava engatilhado, aí lockdown, darará, e já tinha aberto, não, vamos esperar melhorar, mas tinha que ir lá para sentar, para ver a mesa, É realmente bom, que né? desafio grande, porque é isso, eu não tenho, mesmo que eu quisesse, eu não tenho um produto para o cliente tocar, meus produtos são todos digitais, e ainda assim, eu tenho a questão, por exemplo, do influenciador. A gente não chamava assim, até porque para nós o influenciador tem é, a gente lembra do influencer digital, né, do youtuber, do tiktoker, sei lá. Mas faz todo sentido, e a gente chama de parceiros, e esses parceiros que a gente tem, por exemplo, a gente tem integradores, né, parceiros que vão lá no cliente montar colocar os sistemas dele, que hoje estão em servidores no cloud, por exemplo, né, que a gente vende. E, de fato, quando esse cliente conduzido, não digo, mas orientado por um parceiro, é isso, o ticket médio é muito maior, ele fica muito mais tempo. E, por outro lado, para este parceiro, a gente tem também um atendimento diferente. A gente tem um telefone vermelho, a gente tem um atendimento VIP para o cliente desse parceiro, porque ele traz um ticket muito mais alto, né? Então, enfim, todo cliente merece um bom atendimento, mas esse cliente paga para ter um atendimento um pouco diferenciado no conjunto das coisas que ele tem. Sobre indicadores, assim, a gente tem centenas. Eu digo sempre, o atendimento é pródigo em indicador. E vai desde o indicador mais básico, tempo médio de espera, tempo médio de atendimento, nível de serviço, enfim. Só no primeiro contato, nem no contato, mas só no ligar para nós já gerou uns 10 indicadores. E à medida que ele vai falando, que o tempo vai rolando, são inúmeros outros. A gente usa muito Power BI também. Mas, assim, do que você falou, que eu tenho até bastante orgulho, a gente criou internamente o que a gente chamou de FCRQ. Porque o FCR é um indicador, por exemplo, de volume, né, de número, First Call Resolution. Então, a resolução na primeira vez que o cliente entrou em contato. Ele ligou por qualquer coisa, e quando ele desligou, o problema dele estava resolvido, ou a dúvida sanada, não importa. Não necessariamente é um problema, mas ele tinha alguma intenção quando nos ligou. Quando ele desligou, essa intenção tinha sido atendida, e a gente antes media isso por contatos. Eu consigo ver que a Fernanda me ligou 3 vezes, eu consigo ver que a Fernanda me ligou só uma vez, eu consigo ver que a Fernanda me ligou 12 vezes. Puxa, 12 contatos para uma única pessoa é muito contato. E quantas vezes ela... então, isso a gente diz que não foi um FCR, o FCR é baixo, né? A gente pouco está atendendo no primeiro contato. Mas só isso não me basta, porque você pode me ligar 2, 10 vezes e ser com 10 problemas diferentes, ou 10 situações, 10 demandas diferentes. Então, na verdade, não está dizendo que necessariamente você me ligou pela mesma coisa, que você não ficou satisfeita no primeiro. Eu precisava te ouvir. E aí a gente passou a fazer isso, e aí a gente tem um processo de first call, mas no sentido de deixa eu ver se aquilo que ela me pediu de verdade foi resolvido, ou só ela não ligou porque ela desistiu de mim, por exemplo, sei lá. Então a gente passa a ouvir, e o monitor ele avalia o que foi pedido, se o que foi pedido foi entregue e se foi entregue corretamente. Porque também o meu cliente pode me pedir A, o agente promete A para ele, só que A não pode ser feito. O A vai ser feito muito depois e não foi dado um prazo. Então, não foi resolvido. O cliente saiu feliz até, ele vai lá no CSAT e diz, nossa, o atendimento é ótimo, mas na verdade não foi atendido. Então, essa resolução, a gente também mede, né? Se a resolução de verdade, independente do que o cliente acha que foi, se realmente foi resolvido. Então, esse é mais um indicador. Mas a gente tem, puxa, churn, como você falou, né? Mas o próprio churn, que é a questão de quantos clientes eu tinha e quantos clientes eu terminei o mês com. Antes disso, a gente tem taxa de retenção, quantos clientes me ligaram para cancelar e eu consegui convencer a ficar. A gente tem taxa de desconto, quanto de desconto eu tive que dar para o cliente para que ele ficasse. Eu não precisei dar desconto nenhum, eu só disse para ele, você sabia que o seu produto tem isso? Ah, tem, não sabia. Pois é, tem.
tu tá pagando tal, não, então legal. Porque a maioria, o nosso grande discurso é o script, é contar para o cliente o que ele comprou, que é mais do que aquele pequeno, muitas vezes, né, do que aquilo que ele tinha em mente especificamente quando adquiriu. E aí tem, sei lá, taxa de negociação. O cliente me liga, pô, tô atrasado, X tempo, quero pagar. Com quantos clientes eu falo, aí eu tenho taxa de quitação. Cliente que me ligou e efetivamente pagou. Puxa, aí a gente vai vou cansar as pessoas Nossa, aqui tem com indicador tanto mesmo. indicador. Eu tava... Não, tem muitos mesmo. A gente está falando de centenas de indicadores. Uma dezena que é mais alto nível, né, que vai me dizer aonde eu tenho que atacar mais rápido, se eu tenho alguma coisa está fora, mas você vai descendo. Quanto mais baixo o mato, mais indicador vai aparecer. Claro. E aí esse é o desafio, né? Muitas vezes, né, os clientes que nos procuram para fazer, por exemplo, mapeamento de jornada, ou para, né, fazer algum serviço ligado ao design de experiência, ou simplesmente para fazer a avaliação dessa experiência, às vezes não trabalham com indicadores, né? Então a gente também tem que saber mostrar que, assim, existem inúmeras possibilidades. Agora, o indicador pelo indicador, né, Michel, assim, às vezes, espera aí, né? Existe um esforço para gerar, existe a informação ali, mas a grande função é a informação ser utilizada para melhorar a nossa tomada de decisão, Exato, para melhorar a exato. experiência do cliente, né? A gente Como tu conversou disse. isso da outra vez, né? Uhum. Que o indicador ele é uma fotografia e ele não é o objeto fotografado, ele não é a paisagem, eu sempre digo, né? O indicador não é a paisagem. Não adianta querer melhorar o indicador, você precisa melhorar a realidade que aquele indicador aponta. Às vezes o time traz isso, né? Pô, mas esse indicador é muito difícil, vamos mudar a fórmula que assim o indicador vai ficar melhor. E não mudou nada para o cliente. Então não adianta nada melhorar o indicador, precisa melhorar. E também tem isso, esse indicador é utilizado, ele serve para eu tomar decisão, eu consigo melhorar o processo com esse indicador? Não, poxa, é meio difícil, é complicado, então descarta, não usa, ele não serve. É que a gente falou, se existe os top 10, talvez vai ter lá Exato. aqueles que estão lá Exato. na ponta, que são os principais. E quais são esses, né? Claro, não vai entregar o ouro lá da Toresquini, né? Mas assim, vocês também trabalham com esses indicadores, orientam as lojas, né, no que tange a experiência do cliente, Anderson? Né? Como que vocês fazem essa gestão de indicadores da experiência? O principal indicador do varejo hoje para uma rede de franquias é o DRE. Então, são as linhas do demonstrativo de resultado mesmo, porque ali vão dizer tudo. E eu lembro nos primórdios dos anos 2000, quando lá na Gerdau a gente começou com os ensinamentos do Kaplan e do Norton para o Bellis Scorecard, e utilizavam-se mais de 30 indicadores na operação, e na hora de fazer o filtro, a gente viu que não precisava de tudo aquilo, que 10 indicadores supriam. Então, eu concordo quando tu diz que muitas empresas não têm nem 10, não têm nem 5, e a Deus dará, define-se que a meta para esse mês tem que ser, sei lá, 50, 70. Eu ouvi isso essa semana, que o dono da empresa disse que para o mês que vem ele queria 70% a mais de faturamento. Então, a gente vê que nesses casos, o mínimo dos indicadores não existe, sim um desejo, muitas vezes, do proprietário. Nós temos, sim, indicadores, mas o foco maior é no DRE, que mostra a saúde financeira da rede, mas temos indicadores principalmente no que tange o atendimento ao cliente. As principais notas dadas pelo cliente, elas são trabalhadas internamente para poder monitorar e fazer a gestão correta. A rede precisa ser saudável. Nós temos lojas, por exemplo, que tem um faturamento muito bom, mas quando a gente avalia notas de alguns clientes para alguns quesitos, como limpeza, organização, apresentação do montador, essas notas não são boas. Então, esse é um ponto para nós muito importante, porque quando você tem franquias, essas lojas não são nossas, elas são de investidores. E o maior desafio para o varejo hoje, esse varejo real, de tocar, vivenciar e sentir, é que provavelmente nenhuma empresa tem um grupo tão grande de vendedores ou de consultores que possa estar todos os dias em todas as lojas. E aí começa o risco de você perder gestão se a rede não estiver bem treinada. Então, os indicadores verdadeiros que vêm do cliente por SurveyMonkey ou o que for, eles são o nosso grande orientador. Perfeito. E olha, né, uma hora passa rápido, né? Temos aí, estamos na reta final do nosso bate-papo. E aí eu queria que vocês, cada um de vocês, deixasse assim uma mensagem final, né, para aqueles que estão nos ouvindo,
sobre os desafios hoje, né, da experiência do cliente, né? O que efetivamente a gente pode pensar como desafio, né? E o que a gente deve efetivamente colocar em prática quando a gente pensa na gestão da experiência do cliente. Tá? Pode começar, Anderson, já que está falando aí do varejo, né? Como é que é isso? Para o varejo, quais são esses grandes desafios, né? E como colocá-los em prática? O grande desafio hoje, que eu entendo, é você conseguir traduzir o que essa nova geração, aliada à geração atual, quer. Não é simplesmente o digital, porque as pessoas também gostam de passear, e quando ela está passeando, ela pode parar numa banquinha, comprar um pastel, comprar um cachorro-quente. Isso ali é varejo, isso ali é um ponto de venda. E como que esse varejo se comporta? Então, tentar entender as duas coisas, o digital, mas o físico também. E outra coisa que eu acho importante é que a gente se preocupe que as equipes possam ir a campo. As equipes de vendas, de compras, de logística, os colegas da operação. Claro que isso não é sempre, mas não é impossível fazer uma agenda para que essa turma entenda o varejo. E entendendo, voltam para casa e aí muda tudo. O comportamento é completamente diferente. Começam a entender de fato o varejo. Uma vez eu participei de uma palestra de um cara que eu acho fantástico, para quem gosta, né, do varejo, que é o Paco Underhill. Né? O Paco Underhill tem um livrinho, né, fica aí a dica também, do Vamos às Compras. É um livro que já deve ter mais de 10 anos tranquilamente, aí, muito mais, talvez uns 15, mas é um best-seller. E quando ele esteve aqui em Porto Alegre, alguns anos atrás, eu digo, não vou perder a oportunidade de vê-lo falar sobre varejo, né? Que é um tema muito envolvente e eu sou apaixonada a Deus da época da faculdade. E ele terminou a palestra, tem tudo a ver com o que tu disseste agora, ele terminou a palestra dizendo assim, eu acredito, né, in English, né? Eu acredito em sapatos de sola de borracha. Né? E até todo mundo fazia a tradução, ele pensava, olhou para ele, mas assim, tipo, o que tu quer dizer com isso? Né? Porque você vai precisar deles, né? Então, assim, quer dizer, varejo, eu tenho que estar lá no ponto de venda, tenho que vestir um calçado bem confortável e gastar a sola do sapato, porque a melhor maneira de pesquisar a experiência do varejo é vivenciar ela. Né? Então, quer dizer, pegar meus executivos, né? Claro que no caso de um contact center, a gente vai ouvir a experiência, né? Tem como a gente fazer esse monitoramento, o Michel vai falar sobre isso, né? Em seguida, mas assim, no varejo, a gente tem que ir lá e vivenciar. Né? Então, assim, às vezes pegar um executivo, como disseste, da área de compras, do marketing, e bater pé na concorrência, visitar lojas que tenham experiências diferenciadas, que talvez não sejam até no nosso segmento, né? Mas isso tudo pode inspirar a gente com insights. Daí vem o small data, né? Fazendo o contraponto, né, do big data que a gente falou anteriormente, né? A gente pode se inspirar muitas vezes, né, em grandes cases, visitando lojas de outros segmentos para adaptar a realidade do nosso segmento, né? Da nossa rede. Então, assim, gastar a sola de borracha significa que a gente tem que estar onde a magia acontece, né? No varejo, é dentro da loja, né? Muito legal essa a tua fala. E no caso do UOL, e aí, Michel, que dica que tu deixa aí, né, dos desafios para os nossos, né, para a nossa audiência aí? No fim do dia, cada um sabe as dores e as delícias aí, né? Quando eu penso no físico ali, puxa, tem essa possibilidade de dar a experiência do toque, do cheiro, do som, mas tem esse desafio de conseguir o dado do cliente que falou algo para um vendedor na loja X, e na outra loja, a centenas de milhares de quilômetros de distância, um outro cliente está falando a mesma coisa, mas como cruzar isso, né? E como isso virar insight? Então, isso é um puto desafio mesmo. E é legal que se busque de novo a tecnologia que consiga juntar isso de alguma forma, né? Para mim, então, para nós, né, no UOL tem não tem essa facilidade de ter proporcionar algumas experiências de sensação, mas eu consigo juntar essa informação mais facilmente, porém com grande volume, né? Então, assim, o desafio que eu acho que é um desafio que a gente tem, né, que eu acho um desafio que a gente tem, também tem a ver com essa questão da mudança de boomers para millennials, né? Porque, em certa medida, os millennials estão começando a comprar o UOL agora. Então, a gente não vende para geração Z, nem tampouco imagino o Anderson, né?
Então, de fato, agora eles estão chegando e estão mobiliando suas casas, estão trocando, e no nosso caso, estão contratando o nosso serviço. Claro que a gente atende e busca atender uma gama grande, mas a verdade é que quando ele é muito mais novo, ele vai procurar algo mais gratuito, mais simples, ele dá o seu civirol. Quando ele chega depois de um certo tempo, ele paga para ter um atendimento, para ter algo mais constante, para ter algo mais confiável. E aí ele nos procura, né? Então, a gente tem esse desafio dessas mudanças geracionais, como eu busco também esse cliente mais jovem. E na questão do atendimento do cliente em si, é aquilo que a gente conversou na outra vez. É a questão de digitalizar o humano, então é de entregar mais tecnologia para que o humano possa agir, né? Colocar o cliente na frente do agente, e o agente sabe que cliente é esse, imediatamente, não precisa, só um momentinho, eu vou verificar aqui, não, está tudo jogado na tela dele, e a gente tem trabalhado muito forte nisso, e tem tido muito avanço com isso. A gente já teve mais de 13 front-ends para que pudesse fazer um atendimento. Então, procura aquele produto no lugar X, deixa eu ver se tem um DNS que não foi replicado no lugar Y, e não sei o que e tal, e hoje isso está numa única tela, numa única interface para o agente. Então, isso reduz o tempo de atendimento, que é custo no nosso caso, melhora o tempo para o cliente, que é custo para ele também, que quer ter seu problema resolvido mais rapidamente, permite que o agente converse mais, né, menos só um momentinho, por favor, e mais conversar. Eu digo sempre isso, eu quero menos tempo de atendimento, com mais a gente falando com o cliente. Então, a digitalizar o humano é nesse sentido, né, de entregar tecnologia para ele, mas a gente não pode perder esse humano, é muito importante a parte humana, e por isso também o desafio paralelo, não concorrente, mas paralelo, é humanizar o digital. E aí, quando o cliente busca o atendimento no chat, né, em qualquer bot que a gente tem, ou na própria URA, que a gente consiga fazer isso de uma forma humana, de uma forma fluida, numa conversa mesmo. Então, esse eu considero mesmo nosso, não o meu, mas o maior desafio das empresas ditas digitais, né, que é essa digitalizar o humano e humanizar o digital. Fantástico. Sempre lembrando que a gente tem que ter gente na outra ponta, e que tem que ter gente que gosta de gente que gosta de falar com gente. Então, mesmo no digital, eu vou ter que ter gente avaliando o que aquele digital está fazendo, e aí é humanizar o digital. Eu vou ter que ter alguém avaliando as conversas e interações, se aquilo que a gente está fazendo de forma automatizada está funcionando. Então, tem gente por trás do digital também. Fantástico, senhores. Michel Rodrigues e Anderson Michel, da nossa dupla de Michels hoje, né? Engrandecendo mais um Alcon Talks, né? Para falar de Customer Experience, né? Eu finalizo sempre lembrando, assim, né? A gente, em tempos de UX, de CX, a gente tem que lembrar que a identidade da experiência tem que reforçar a identidade da nossa marca, né? O posicionamento, a nossa estratégia continua sendo os grandes, né? Continuam sendo os grandes norteadores também da experiência para o cliente, que a gente vai proporcionar para os nossos clientes. Então, ter muito claro quem é o nosso público-alvo, ter muito claro qual é o nosso posicionamento, e isso sim vai se refletir na experiência, quando tudo é trabalhado com método, com padrão, com alinhamento, com consistência. Muito obrigada. Oi? O Gilberto, acho que ele queria fazer uma pergunta. Diga. Oi, Gilberto. Oi, pessoal. Michel, sensacional, né? Valeu. Mais um Alcon Live desse, nota 10, tu vai poder pedir música no Fantástico, viu, Michel? São muito generosos. Sensacional. Gente, eu não vou abrir a câmera porque o Anderson, eu quero deixar que o Anderson seja o cara mais bonito da live, então não vou abrir minha câmera, que é para deixar, né? E quando eu vi que essa figura, viu, Michel, ia participar, Fernanda, é um cara que eu tenho uma admiração imensa, né? É um cara espetacular, Michel. O Anderson é um cara espetacular mesmo, em toda a essência, um ser humano na sua essência, né? Eu sou muito fã dele, né? E parabéns aí pelos dois. E eu queria fazer rapidamente, Fernando, tu me permite, uma rápida contextualização
que eu queria começar falando rapidamente sobre uma charge que eu vi lá nos anos 80. A Fernanda ainda estava na 6ª série, mais ou menos, e tinha uma charge espetacular, que era assim, ó, um balcão, né? Aí tinha um cartazinho assim, prezado cliente, deposite aqui a sua opinião. E ele botava a opinião e caía numa cesta de lixo, né? Aquela charge era mais ou menos isso. Olha, a experiência do cliente, né? O que ele achava não importava para nós, né? Porque naquele tempo, estou falando isso numa charge lá dos anos 80, tá? E isso era uma coisa que sempre me tocou muito, essa questão de o que o cliente quer, né? E aí eu fui fazer hotelaria lá na UX, quando a hotelaria era espetacular, aquela coisa toda, enfim. E eu me deparei com aqueles formulários que a gente chamava de opinário, Fernanda, com as carinhas de satisfação dos clientes, né? E ao mesmo tempo aquilo foi evoluindo, e eu via que aquela caixinha ficava cheia, mas nunca se fazia nada, né? Para ouvir o que o hóspede estava falando ali. Até que um dia chegou um hóspede de noite e o hóspede chegou e disse para mim assim, olha, é 1h da manhã, eu vou sair amanhã às 8h da manhã, né? Quanto é que tu faz a diária para mim? E eu faço a diária aqui, sei lá, R$100, né? 100 dinheiros, um exemplo, né? Aí tá, mas essa aí é a tua diária do balcão. Digo, pois é, mas o hotel tem piscina, o hotel tem internet, tem não sei o quê. Ele olhou para mim e disse assim, amigo, é 1h da manhã, vou sair às 8h, eu só quero dormir e tomar banho. Quanto que tu me cobra para isso? Né? Então, poxa, se a gente não consegue fazer essa leitura, né, daquilo que o cliente quer, daquela experiência do cliente, a gente não está preparado. Eu anotei uma série de coisas aqui e eu achei muito legal e eu queria fazer essa pergunta final para vocês, ouvindo aí vocês falando que cada vez mais, o Michel trazendo a questão da humanização digital, né, de trazer mais dados para o nosso atendimento, para já poder entender melhor quem é o cliente. Eu já imaginei, Anderson, o pessoal entrando na tua loja, assim, os teus vendedores tipo um Jarvis, assim, tá ligado? Né? Com aquele óculos que nem o Homem de Ferro tem, ó, tá entrando a Fernanda Zilhas, ela dorme do lado direito, usa shampoo Pantene, né? A marca do relógio dela é tal, né? Faz aniversário no dia tal. Esses dados todos chegando, né? E a minha pergunta, e eu trouxe essa situação toda para contextualizar o quanto é importante a experiência, principalmente no segmento de hotelaria, que é serviço também, que nem o teu, né, Michel? E trazendo para o varejo também. Será que a gente pode resumir o desafio que a gente tem na jornada do cliente em ouvir ainda mais o cliente, mesmo com toda essa humanização digital? Porque, às vezes, a humanização digital pode não trazer o âmago que ele quer, né? Então, a minha pergunta é o quanto a gente tem de desafio ou o quanto a gente está preparado para ter ferramentas para coletar essas informações que o nosso cliente tem, né? A escuta, como é que nós aprimoramos essa escuta? Né? Eu achei sensacional, Michel, parabéns pelo indicador de volume. Né? Depois eu queria conversar mais contigo sobre isso, acho que isso é uma coisa que, para nós aqui na Alcon, Fernando, faz muito sentido, né? Enfim, né? Então, a minha pergunta para os dois aí, rapidinho, desculpa, eu me alonguei um pouquinho nesse preâmbulo, né? Mas eu acho que era importante eu trazer essa contextualização para a gente entender um pouquinho se o resumo realmente está nesse desafio de ouvir mais, mesmo com toda a tecnologia a nosso favor. Um grande abraço, parabéns, viu, gente? Parabéns, mataram a pau. Valeu. Obrigada, Gilberto. E aí, com vocês? Um ponto importante de tentando responder, Gilberto, mas eu posso comprar pipoca pela internet, receber ela com um manualzinho de como colocar no micro-ondas e preparar ela, esquentar e comer. Assim como eu posso entender que o meu cliente quer ir na rua, na carrocinha, para viver a nostalgia, que muitas vezes foi parte da infância dele, ouvindo música, sentindo o cheiro da pipoca sendo feita por aquele azeite meio velho já, mas não deixando de entender que talvez ele queira isso, que uma parte pode ser comprada pela internet com instruções, mas que ele também pode querer vivenciar esse momento, que não deixa de ser um ponto de varejo. E somente escutando, como tu disse, a gente vai saber
qual peso eu dou para as duas coisas e qual estratégia eu, como empresa, quero seguir. Perfeito. E aí, Michel? Antes, assim, primeiro, não sei se a gente precisa ouvir mais o cliente. Eu sempre digo que eu quero atender meu cliente se ele está no meio da rua. Só me falta um pouco de tecnologia ainda para isso e investimento devido, mas esse é o objetivo. Eu não sei se falta ouvir mais o cliente, eu acho que a gente já ouve bastante. Falta conseguir transformar esses desejos, esse anseio, às vezes ele nem sabe que tem, em algo, em entrega, né, em valor. Eu sempre digo que a gente tem que entregar valor do cliente. E aí eu estava ouvindo agora o Anderson, no fim, o cliente, ele pode ser um cliente que gosta da nostalgia, de comer pipoca fora, ou de ir no cinema, por exemplo, e ele ele prefere ficar em casa, comprar tudo em casa, ou assistir Netflix. Eu não acredito que exista esse cliente que gosta disso ou daquilo, né? Eu acho que esse cliente gosta hora disso, hora daquilo, e é o mesmo cliente. E essa é a questão do digital que a gente sempre trata, né? Não existe mais o cliente físico e o cliente digital. Existe o cliente digital, que gosta que hora que é no digital, hora que é no físico, depende do que mais lhe convém. A mesma coisa para o atendimento. Não adianta eu querer que ele use o meu canal digital, porque eu desenvolvi, eu coloquei muito dinheiro, muito amor, muito carinho no digital, por isso eu desliguei a voz. Desliguei porque o digital vai ser muito mais legal. E eu não posso fazer isso. Eu tenho que tomar um cuidado de tornar um canal, se é isso que eu quero, mais legal, mas quem valida isso é o cliente. E no momento que ele simplesmente deixar as moscas no meu outro canal, aí eu posso desligar o canal. De fato, o canal A é tão bom que ele abandonou o B. Então, no final, é isso, é acompanhar o cliente e deixar que o cliente decida e ouvir o que ele me pede, e ele já me pede de muitas formas, então não acho que a gente precisa ouvi-lo mais. A gente precisa agir, né? Executar, transformar em valor. A grande verdade é que não existe a jornada do cliente, né? As jornadas do cliente. Caminhos, né? Para o meu cliente caso, se encontrar. Né? Perfeito. E no caso dos canais, por exemplo, de atendimento antigos também. O cliente prefere voz, o cliente prefere... Não, o cliente... hoje o nosso cliente ele é situacional, ele tem a ver com conveniência. Não só hoje, né? As pessoas, de modo geral, continuam sendo pessoas. Exato. Eventualmente, o cliente vai querer ir lá tocar. Eu gosto de ir lá e tocar, mas nem sempre eu quero resolver comprar ali. Eu quero comprar depois, eu quero comprar na internet, quero olhar outras coisas. Mas uma vez que eu já sei como é aquela mesa, qual é o toque, qual é o acetinado, agora eu vou ver quem me oferece. No caso específico da Todeskine, é algo muito único, que da outro tem ainda mais essa camada, né, de exclusividade. Então, de verdade, eu fico mais curioso ainda sobre essa questão do físico, né, do varejo. Mas é isso, o cliente, ora vai querer ir lá na loja, mas ora ele não vai querer, ele quer comprar pela internet, aí. E aí, genericamente, né, Anderson, ou o varejo se prepara para isso, para buscar esse cliente, atender esse cliente, ou ele diz, e pode ser, e é legítimo, não sei, não quero tratar com esse cliente. O meu cliente é esse que vem aqui e gosta de bater 3 vezes na madeira e ver se é legal, e depende do som da madeira, e ok. Depende do que a gente quer, né? Mas se a gente quer saber como atender o cliente, pergunta para ele. E aí, age. Age, né? Dentro da estratégia, como o Anderson colocou. Por trás disso tem a estratégia, né, da nossa empresa, né? Claro, a gente tem que adaptar os caminhos para melhor atender o cliente. Então, mapear Parabéns, o mercado. Anderson. Parabéns de verdade. Sou fã da Todeskine, inclusive. Eu sou fã dessas duas empresas e desses dois caras aí. Um beijo grande, obrigada pela parceria e até uma próxima. Beijo para quem está em casa também. Valeu, pessoal. Valeu, obrigado. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.